Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Thiago Giovannoni e depois da vinheta, fica comigo que eu vou te contar uma grande novidade de um guia que eu produzi do Campeonato Gaúcho 2020 e você tem certeza que você vai curtir. Solta a vinheta, DJ! Fala pessoal, de volta aqui com vocês. Muito bem, vamos falar de um campeonato gaúcho. Está por começar dia 22 de janeiro. Começa o Gauchão 2020, o Campeonato Gaúcho. E eu produzi um guia desse campeonato para que fique por dentro de todas as 12 equipes que vão participar desse campeonato e conheça e entenda um pouco melhor desse Campeonato Gaúcho. Então no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre o regulamento, rapidamente, como é que está a disposição das equipes, essas 12 equipes nos grupos e como vai funcionar a dinâmica desse campeonato, além de trazer algumas estatísticas importantes para você, referentes ao Campeonato Gaúcho de 2019, para que você tenha uma base, uma ideia de como foi esse campeonato e como pode ser agora o campeonato de 2020. Muito bem, pessoal, vamos lá então ao que interessa. Campeonato Gaúcho 2020 chegando, 22 de janeiro, começam os jogos, certo? E nós temos aqui então o regulamento do Campeonato Gaúcho que eu quero trazer para vocês. São 12 equipes na elite do futebol gaúcho divididas em dois grupos, A e B, certo? Como é que vai funcionar esse Campeonato Gaúcho 2020? Uma fórmula nova nesse ano no Campeonato Gaúcho. Nós temos então as equipes divididas em dois grupos, no grupo A e o grupo B, e as equipes no primeiro turno elas jogam dentro dos seus grupos, tá? Dentro dos seus próprios grupos elas jogam, e os dois melhores de cada grupo vão para as semifinais e para as finais em jogo único. Depois, no segundo turno, como é que vai funcionar? No segundo turno, as equipes do grupo A enfrentam as equipes do grupo B e, novamente, as melhores duas equipes vão para as semifinais e as finais. E a grande decisão do Campeonato Gaúcho vai ocorrer entre os campeões, né, do primeiro turno entre o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno. Aí vai ocorrer a grande final do Campeonato Gaúcho 2020. Se o campeão do primeiro turno for o mesmo do segundo turno, obviamente será decretado campeão do Campeonato Gaúcho 2020 sem fazer mais um jogo, obviamente, né? Tivemos equipes diferentes, claro que a gente vai ter um jogo e aí nós vamos ter dois jogos, na verdade, tá? O jogo ida e volta, então em casa e fora do campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Sobre os rebaixados, dois times são rebaixados, serão rebaixados para a divisão de acesso 2021. E aí a gente vai olhar para a classificação geral do campeonato. Os dois piores times com a pontuação menor na classificação geral são os dois times então que serão rebaixados para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho em 2021. Tá certo, pessoal? Beleza? Importante informar para vocês que os dois times que subiram então da divisão de acesso do ano passado para esse ano, que estarão disputando o Campeonato Gaúcho Série A, vindo então da divisão de acesso, são o Ipiranga de Erechim e o Esportivo de Bento. Ipiranga de Erechim, que por sinal foi campeão da divisão de acesso ano passado, vencendo o Esportivo nos dois jogos. Os dois jogos o Ipiranga venceu por 2-1, então se sagrou campeão da divisão de acesso e subiu juntamente com o Esportivo, que foi o vice-campeão. Beleza, pessoal? Então agora eu vou passar para vocês, vou falar também rapidamente um pouco de como está a disposição desses grupos. Vou falar quem são os times que estão no grupo A, quem são os times que estão no grupo B e também eu vou falar para vocês um pouco das estatísticas dos resultados do Campeonato Gaúcho de 2019, que sim, serve muito para balizar o nosso trabalho aqui enquanto apostadores, né? É muito importante esses dados, mesmo que de 2019, para que a gente tenha uma noção de como será esse Campeonato Gaúcho. Eu acredito que não deve fugir muito desses dados que eu vou trazer para vocês. Então, muito bem, como estão dispostos as equipes nesses dois grupos? O grupo A tem Ipiranga, Pelotas, Juventude, São Luís, Novo Hamburgo e Internacional. Este é o grupo A do Campeonato Gaúcho 2020. O grupo B tem Esportivo de Bento Gonçalves, Brasil de Pelotas, Caxias, São José de Porto Alegre, mais conhecido como Zequinha, o Aimoré e também o time do Grêmio.
Esses são os dois grupos, então, do Campeonato Gaúcho 2020. Como é que, então, foram as estatísticas? Vou trazer um pouco para vocês dos números, as estatísticas do Campeonato Gaúcho 2019. Muito bem, nós tivemos 45% dos jogos vencidos pelos mandantes. Os times da casa, então, 45% das vezes venceram seus jogos. E 27,5% nós tivemos de empate e também de 27,5%, o mesmo percentual de vitória dos visitantes. Agora, com relação ao número de gols, né, é importante essa informação também para a gente balizar aqui o nosso início de trabalho, de entendimento do Campeonato Gaúcho 2020. Em 2019 nós tivemos 62% dos jogos com over 1,5. Então, em 62% dos jogos ocorreram 2 ou mais gols. Tá? Em 41% dos jogos nós tivemos over 2,5. Over 2,5 gols em 41% dos jogos. Em 36% dos jogos nós tivemos ambas marcam. Veja interessante esse dado. 36% dos jogos nós tivemos ambas marcam, né? Que é as duas equipes fazendo gols, né? E em apenas 18% dos jogos, para ser mais preciso, 18,75% dos jogos, nós tivemos over 3,5 gols, ou seja, 4 gols ou mais só ocorreu em 18% das vezes, o que é um dado interessante que a gente traz para cá, ou seja, um índice interessante, 35%, 36% de ambas marcam, porém um índice bastante baixo de over 13,5. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a gente tem jogos com uma tendência interessante de dar pelo menos 2 gols, bastante alta, né? De dar 2 gols, de dar 3 gols fica na casa dos 41%, então também boa, né? Mas quando a gente pensa no over 13,5 já não é tanto. Então o que eu quero dizer com isso? Fiquemos nós todos atentos ao under 3. Né? Se nós tivermos uma linha interessante, uma odd interessante para o under 3, né, a gente pode ficar atento sim. Cuidado, não é em todo jogo que vai dar para fazer uma entrada no under 3, obviamente. Né? Mas eu vou estar trazendo para vocês aqui um apanhado geral, e no meu grupo do Telegram, se tu não está inscrito ainda, te inscreve, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar meu link do meu canal do Telegram, onde lá eu estarei acompanhando full time todos os jogos do Campeonato Gaúcho 2020. Se você quiser acompanhar aí meu trabalho, pode ver também no meu Telegram. Tá certo, pessoal? Então o vídeo de hoje foi para falar um pouco dessas estatísticas, disposição dos grupos, regulamento do Campeonato Gaúcho 2020, e ainda e mais tarde, enfim, eu trago um outro vídeo, porque eu vou esmiuçar um pouco mais, falar um pouquinho mais de cada uma das 12 equipes do Campeonato Gaúcho. Fica ligado então que tem mais coisa bacana vindo por aí, tá certo, pessoal? Obrigado por acompanhar aí, grande abraço a todos e até mais.